A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 6, a lição que traz como título A Condição dos Gentios sem Deus. Bem, aqui nós estamos estudando a revista CPAD, esta revista que está estudando Efésios, e nós estamos comentando lição por lição, agora estamos na lição 6. A lição 6, ela vai aqui citar uma leitura bíblica em classe que se encontra em Efésios 2, 11 e 2, então são dois versículos de Efésios, e também Romanos 4, de 12 a 14. São duas passagens que falam de circuncisão. Então a gente vai estudar essa parte aqui de Efésios e usar esse texto de Romanos também para entender melhor essa questão da circuncisão. Bem, este vídeo aqui é o vídeo de destaque do EBD em Foco. O que é o vídeo de destaque? É o vídeo onde eu pego as dúvidas dos irmãos e destaco alguns pontos da lição para tirar dúvidas em relação ao conteúdo. Então eu postei um vídeo segunda-feira que tem todo o conteúdo da lição, onde eu passo tópico e subtópico com slide, e aqui o vídeo de destaque que eu prometi fazer, eu faço toda semana, pela graça de Deus, este vídeo aqui, tirando dúvidas. E desse vídeo eu mandei realmente mensagem para os usuários pelo WhatsApp, perguntei para eles quais são as principais dúvidas e eles responderam a mensagem com as dúvidas, e nesse caso aqui eu vou fazer essa aula comentando a lição, tirando as dúvidas, indo direto ao ponto aqui que os irmãos mais estão precisando saber. Bem, então vamos lá. De qualquer forma, você pode entrar no site do EBD em Foco para pegar o nosso conteúdo extra, temos slides em PowerPoint, subsídios em PDF, enfim, áudio, temos uma grande quantidade de conteúdo, é ebdemfoco.com. E também eu coloquei um conteúdo extra para baixar, que está na descrição desse vídeo, é um link para um PDF, que é um conteúdo que eu achei interessante e disponibilizei aí. Então você pode baixar esse conteúdo. Então vamos lá. A lição 6 vai falar da condição dos gentios. Então quem são os gentios? Primeiro vamos definir o que é gentio. O pessoal ficou um pouco com dúvida em relação a isso. Quem é um gentio? Perguntaram até assim, alguém que não se converteu continua sendo gentio? Como é que é? Um ímpio, ele é um gentio? Olha só, gentio é simplesmente uma palavra para diferenciar quem não é judeu, tá? Então, assim, dentro desse contexto, do Antigo Testamento, que Paulo está tratando aqui, tem dois tipos de povos, os judeus e os que não são judeus. Então, para não ficar falando assim, judeus e não judeus, criou-se essa palavra gentios, ou seja, judeus e gentios. Dessa forma, quem não é judeu, por nascimento, é gentio. Ponto final. Eu sou gentio, se você não é um judeu, você é gentio. Se você é um gentio e se converteu ao judaísmo, você é chamado de prosélito. Então, neste caso, teriam três tipos de pessoas: os judeus, os gentios e os prosélitos, que no caso seriam os gentios convertidos ao judaísmo. Então seriam esses três tipos de pessoas. E dessa forma é isso, tá? Um crente que não é judeu, ele é gentil. Um crente, um ímpio que não é judeu é gentil. Então gentil é isso, é a pessoa que não é judeu, ponto final. Não tem relação nenhuma com salvação nos dias de hoje. Na antiga aliança tinha diferença com relação à salvação. Por quê? Os judeus eram povo escolhidos por Deus, a nação que Deus formou, entregou para eles a lei, teve todo o plano de salvação vinculado a este povo. Então tinha uma diferença no Antigo Testamento de judeu e gentio. Quando Cristo veio, executou o plano de salvação, é o que está escrito aqui nesta passagem de Efésios 11. Deixou de existir esses dois povos. Aqui Paulo fala assim, versículo 17, e vindo, ele evangelizou paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, ou seja, tanto aqueles que estavam perto, judeus, quanto que estavam longe, gentios, foram unidos em um só povo. Assim não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, o que Paulo vai colocar aqui, nesta passagem, é que não existe mais dois povos diferentes. Em Cristo é um povo só. Para o judeu ser salvo, ele tem que crer em Jesus como Salvador. Para um gentio ser salvo, ele tem que crer em Jesus como Salvador. Ponto final. Então a salvação está vinculada a Cristo.
Então não tem mais vantagem nenhuma ser judeu, não tem mais vantagem. Tá? Talvez a vantagem do judeu é que ele tem um conhecimento mais profundo de Deus, do Antigo Testamento e tudo mais, mas para ele alcançar a salvação ele tem que crer que Jesus é o Messias. Se ele não fizer isso, ele não é salvo. Então o judeu não é salvo automaticamente, ele tem que crer em Jesus como Salvador. Então entra aí essa questão da salvação, tanto para judeus como para gentios, é em Cristo Jesus. Isso vai ser explorado de uma forma mais profunda na lição 7. Então, por enquanto, na lição 6 a gente vai conceituar. Esta lição 6 pegou num ponto aqui que fala o versículo 11, fala assim: portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita por mãos de homens. Paulo usa essa palavra circuncisão. E aí a gente precisa compreender o que é a circuncisão. A circuncisão, de acordo com a Bíblia, eu vou falar aqui, enfim, eu vou explicar primeiro o que é a circuncisão. Circuncisão, em primeiro lugar, é uma operação cirúrgica que acontece muito nos dias de hoje para homens que tem problema de fimose, que no caso a glândulazinha lá, a glande do pênis dele é fechado e aí ele tem que fazer aquele corte naquela glande do pênis para tirar aquela pelezinha da frente do pênis do homem. Então isso é a circuncisão, é uma cirurgia que tira essa glandezinha e aí homens, no caso uma criança que nasce e o médico identifica que ela tem fimose, ela tem que passar por esse procedimento cirúrgico para curar esse problema. Então a circuncisão é um procedimento cirúrgico. Pesquisa na internet, circuncisão, cirurgia de circuncisão, fimose, você vai ver tudo isso aí, como é que funciona. Você vai ver as imagens, vídeos, você vai ter essa informação, caso você queira, é claro. Então, isso é a circuncisão. A circuncisão, ela era praticada por vários povos na antiguidade. Várias culturas praticam a circuncisão, o ato de cortar essa partezinha aí da frente do pênis, essa pelezinha do pênis. E quando Deus chama Abraão, Deus resolve instituir a circuncisão como um sinal externo do pacto que ele faz com Abraão. Então vamos lá. O texto fala assim, ó, versículo Gênesis 17, 10. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Isso aqui é quando Deus chama Abraão, faz ali a promessa para Abraão. Lá Deus fala com Abraão várias situações, mas nessa aqui ele faz a promessa, faz um pacto com Abraão e coloca este sinal como sendo o sinal externo do pacto de Deus com Abraão, que seria a circuncisão. Então, a partir daquele momento, todo homem que seria circuncidado. Então, a criança, quando nascia, ao 8º dia, ela era realizada a circuncisão, mesmo que fosse no sábado. Mesmo no sábado, o judeu, ele praticava a circuncisão, era realizado, era meio que a circuncisão é até superior à guarda do sábado. Eles quebravam o sábado para realizar a cirurgia da circuncisão, caso o 8º dia da criança fosse, de vida da criança fosse no sábado. Isso olha só a importância que eles davam e dão até hoje à circuncisão, porque até hoje os judeus praticam a circuncisão. Tá? Então eles têm essa prática. Os muçulmanos também praticam a circuncisão. Então é um pouco diferente o significado dos dois, mas também tanto judeus como muçulmanos praticam a circuncisão. Segundo a OMS, cerca de 20% da população mundial, dos homens, na verdade, do mundo inteiro, são circuncidados. Então é algo muito comum, é mais comum do que a gente imagina. Várias culturas praticam a circuncisão e Deus chama Abraão, manda Abraão circuncidar ele, todos da casa dele. A partir dali é algo que acontece com toda a nação de Israel e é um sinal externo da relação de Deus com aquela nação. De acordo com o dicionário Wycliffe, a circuncisão era um sinal adequado para o povo escolhido de Deus, porque a pureza espiritual e a santidade deveriam caracterizar sua vida. Como a corrupção do pecado frequentemente se manifesta
com força peculiar na vida sexual, Deus exigiu que o seu povo simbolizasse a santificação das suas vidas por meio da purificação do órgão que serve para a reprodução da vida. Isso aqui é uma proposta. O que o dicionário coloca aqui é uma proposta para o possível motivo de Deus ter escolhido a circuncisão como sendo a marca no caso do pacto de Deus com Abraão e, consequentemente, com toda a nação. Né? É uma possível explicação. Por quê? Porque Deus exige santidade, exige pureza. Muitas vezes a impureza do pecado como um todo está relacionado à questão sexual, e usar o órgão sexual masculino para representar esta pureza é algo que, no caso, vai simbolizar a pureza do homem como um todo. Então é nesse sentido aqui que a circuncisão, alguns vão interpretar. Na verdade, não temos na Bíblia, quando Deus institui ali a circuncisão com Abraão, Deus não explica o motivo, por que a circuncisão. Então traz a ideia de pureza, traz a ideia realmente de algo voltado para a purificação como um todo. E aí a gente observa isso em outras passagens, quando a palavra circuncisão é usada para se referir à pureza de forma geral, de forma metafórica. Vamos ver aqui, por exemplo, uma passagem de Levítico 19, 23, segundo a Almeida Corrigida Fiel. No caso, é usado aqui no sentido figurado, se referindo a algo impróprio. Fala assim, ó: e quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, e dele não se comerá. Então, esse versículo aqui, ele pode parecer estranho para nós, que não temos muito hábito, costume, nem sabemos o real significado da circuncisão, de forma bem completa. Então, quando fala que um fruto é incircunciso, ele não deve ser comido, o que isso realmente significa? Na NVI, a tradução vem assim, ó: quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Durante 3 anos vocês considerarão proibidas, não poderão comê-las. Então a NVI coloca uma palavra aqui, proibida, tentando explicar o que significa aqui ser incircunciso. Aqui, muito provavelmente, Deus está cuidando da questão da lavoura, que o fruto, os primeiros frutos de uma planta geralmente não são de qualidade. Você pode observar uma laranja, às vezes não é tão boa. As primeiras laranjas de um pé de laranja geralmente é um pouco azeda, não é tão boa. E isso vale para muitas árvores. Então Deus fala assim, durante 3 anos, o fruto que é produzido, deixa cair. Provavelmente para adubar a terra e depois fazer com que a árvore produza bons frutos para o resto da vida. Então, aqui é uma lei voltada mais para o sentido do cuidado com a terra mesmo, para que eles pudessem produzir mais e aproveitar mais a terra, porque o solo não era muito fértil. Então, Deus fala que o fruto é incircunciso, ou seja, impróprio para comer. É proibido, impróprio. Então, usa essa palavra nesse sentido, justamente se referindo à questão de algo que é impuro. Então, a palavra incircunciso relacionada à impureza. Tá? Continuando aqui, poderia se referir à pureza do coração, usado também de forma metafórica. A Corrigida Fiel fala assim em Levítico 26, 41. Então, eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra de seus inimigos. E então o seu coração incircunciso se humilhar, né? Se o seu coração incircunciso se humilhar, corrigindo. E então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade. O que a gente observa aqui é que usa a palavra incircunciso para se referir ao coração. O que seria um coração incircunciso? Muito provavelmente seria um coração impuro, manchado com o pecado, rebelde, nesse sentido. E aí a NVI traduz como coração obstinado. Tá? Então, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, enfim. Então, aqui a gente observa mais uma vez a palavra incircunciso, relacionada à circuncisão, usado no sentido de pureza ou de rebeldia, enfim.
Então é usada nesse sentido. Então isso são pistas que vão dando aí sobre o real significado da circuncisão. Além de ser uma marca exterior, ela simbolizava a questão da pureza, de um viver santo, de ser um povo separado para com Deus. Então quem não era circuncidado era chamado de incircunciso, um povo impuro, que não tinha comunhão com Deus, que não tinha ali um pacto com Deus e não tinha nenhum sinal externo de que essa pessoa se relacionava com Deus. Então quem fazia parte da nação judaica tinha que praticar a circuncisão, inclusive hoje isso também é válido. É claro que tem vários tipos de judeus, mas na sua grande maioria hoje o judaísmo ele exige a circuncisão, tá? Exige que seja praticado a circuncisão. No Novo Testamento a gente tem um novo significado para a circuncisão. Lá em Colossenses 2,11 diz assim, ó: nele foram vocês também circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. E aí ele vai continuar o versículo aqui, depois vai falar de batismo e tudo mais. Então, o que a gente entende? Olhando para a nossa lição aqui, a questão da circuncisão, o tópico aqui 1.3 fala da circuncisão do coração e 1.4 fala a circuncisão da nova aliança. É aqui que eu quero que você compreenda e foca aí na sua aula, né? Explica na sua aula o que é a circuncisão, o seu significado para a antiga aliança, tem a ver com a pureza, marcado ali para Deus. No caso, circuncisão do coração relacionada à pureza do coração, alguém que nasceu de novo, que agora é puro, limpo. E aí, no caso, a circuncisão na nova aliança já está relacionado não a algo externo, no sentido de que agora o homem tem que praticar a circuncisão, mas que está relacionado a algo interno do coração, uma mudança, uma transformação. É como se realmente Cristo fizesse uma cirurgia no nosso coração a ponto de tirar aquilo que não presta e fazer com que nós sejamos marcados agora com o Espírito Santo e vivemos uma vida de santidade separados para Ele. Então é usado de forma figurada, metafórica, no Novo Testamento. Não é mais literal. Não existe mais a necessidade de praticar a circuncisão, porque isso é da antiga aliança, não tem mais relação com a nova aliança. A circuncisão agora é no coração, não feita mais por mãos humanas, mas feita por Cristo. Então, relacionado aí à questão de pureza, separação e marcados para viver uma vida de santidade. E aí, eu acredito que essa parte da circuncisão foi esclarecido. Se não for esclarecido, você pode me mandar uma mensagem depois ou colocar no comentário. Só uma observação que me perguntaram também sobre a questão das mulheres. Por que a mulher não pratica circuncisão? Até existe em algumas culturas, alguns rituais que mutilam uma parte da vagina da mulher. No entanto, isso não tem um significado religioso e, na verdade, chega a ser algo cruel com as mulheres porque seguem esse tipo de cultura. Isso acontece muito na África. Se você quiser dar uma pesquisada sobre mutilação do órgão sexual feminino na África, dá uma pesquisada no Google que você vai encontrar. É algo um pouco até cruel nesse sentido, mas, enfim, não tem significado religioso. Para Israel, Deus não instituiu nada em relação a isso das mulheres, da circuncisão com as mulheres. E nesse caso, qual seria o sinal externo das mulheres mostrando que elas pertencem à aliança? Não existe uma explicação assim definitiva. Alguns vão dizer que as mulheres já nascem circuncidadas. Na verdade, o Talmud, que é o livro das tradições orais ali dos judeus, é um dos livros que eles usam, além da Torá, né, no caso enfim, os livros no caso sagrados deles, tem o Talmud. No Talmud diz que as mulheres já nascem circuncidadas, meio que elas já nascem puras, marcadas por Deus. É uma explicação deles. Outros já vão dizer que, como a mulher está sempre vinculada a um homem, no sentido de que ela é filha de um judeu, ou ela é casada com um judeu, então nesse seguinte sentido a mulher
ela participa da circuncisão do homem. É nesse sentido. Não tem uma explicação muito fechada em relação a isso, mas não existia realmente nenhum ato, nenhum tipo de cirurgia, nada relacionado às mulheres, somente nos homens, uma marca nos homens, né? Então eu entendo também que é nesse sentido, seguinte sentido, que a mulher está sempre ao lado do homem, ou ela é filha de um judeu, ou ela é casada com um judeu, ela participa juntamente com o homem na circuncisão. Tá, estou olhando aqui o tempo, a gente não se alongar muito, eu vou entrar agora numa outra parte que foge um pouquinho da lição, mas que perguntaram para mim e eu achei muito pertinente falar, que é a questão da salvação no Antigo Testamento. Como que acontecia a salvação no Antigo Testamento? Era pela lei? Eram salvos pela lei? Como foi que eles foram salvos? Então vamos lá, isso aqui é um tema que eu falo bastante nos meus vídeos e eu vou falar novamente. Em Hebreus 10:1 diz que a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então fica bem claro aqui que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento era uma sombra daquilo que um dia viria a acontecer. Tá? Então apontava para algo muito maior, é a questão tipológica, era tipo de um antítipo, no caso apontava para Cristo, apontava para vários aspectos do Novo Testamento. Então todo sistema de sacrifício, circuncisão, tudo que tinha na Antiga Aliança já se cumpriu em Cristo e nenhum desses rituais tem mais necessidade de ser colocado em prática. Isso está bem claro na carta ou, enfim, no livro aos Hebreus, né? A gente não define direito. Parece, segundo os estudiosos, Hebreus tem estrutura de um sermão, não de uma carta. Mas enfim, né, nesse texto de Hebreus, todo o livro de Hebreus, a gente vai ter aí uma defesa da nova aliança, em detrimento da antiga aliança, porque a antiga aliança já passou, já venceu, não tem mais necessidade agora, na nova aliança. Acontece assim que naquela época tinha um pensamento, uma interpretação da lei, dizendo que a lei tinha capacidade de salvar. E aí que entra o apóstolo Paulo falando depois que isso não existe, que a lei não tem capacidade de salvar. A lei ela tinha um propósito de apontar o pecado, de mostrar o erro, de conduzir a Cristo, mas ela em si nunca teve o propósito de salvar. Se a lei nunca teve o propósito de salvar, como que a salvação operou no Antigo Testamento? Hebreus 11:1 vai dar uma definição de fé, e no 11:2 ele vai falar assim: pois foi por meio dela, no caso a fé, que os antigos receberam bom testemunho. Olha só, a NVI vai colocar aqui, por meio da fé. Então como que a salvação operou no Antigo Testamento? Por meio da fé. Não foi por meio de obras, nem por meio da lei, nem por meio de sistema de sacrifício, mas foi por meio da fé. Muita gente questiona isso. Eu sempre gosto de dar o exemplo de Daniel, que o templo foi destruído, ele foi mandado para a Babilônia juntamente com as pessoas de Jerusalém, enfim, a nação foi destruída e foi levado muita gente para o cativeiro. Lá não tinha templo. Lá não tinha sistema de sacrifício. Lá eles não fizeram sacrifício. A gente olha para a vida de Daniel, um homem temente a Deus, obediente, orava, recebia a revelação de Deus, mas não fazia sacrifício. Daniel não foi salvo por meio do sistema de sacrifício. Como que Daniel foi salvo? Pela fé. Pela fé. Todos os santos do Antigo Testamento foram salvos pela fé. Leia Hebreus 11. Você vai ver todos, Sansão, Abraão, Isaac, Jacó, Raabe, vai ser citado ali. Todos foram salvos pela fé, não pela lei, nem pelo sistema de sacrifício. Continuando, Abraão, vamos ver o detalhe aqui de Paulo escrevendo aos Romanos. Romanos 4, de 1 a 3. Fala assim, portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Algumas Bíblias falam imputados. Então isso foi creditado como justiça. Abraão foi salvo pela fé. Abraão não foi salvo pela lei ou pelas obras, mas ele creu em Deus, ele acreditou em Deus. E isso fez com que ele alcançasse a salvação, somente pela fé e não por obras. Isso fica bem claro aqui neste texto. Dessa forma, nós só podemos concluir uma coisa:
no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles eram salvos pela fé. Mas pela fé em quem? Pela fé em Cristo. Porque eles tinham uma promessa do Messias. Um dia o Messias viria. Um dia o Messias iria executar ali o plano de salvação, o sacrifício de uma vez por todas. E essa promessa, crendo nesta promessa, é que eles alcançavam a salvação. A salvação era pela fé no Cristo que um dia viria. Hoje a salvação é pela fé no Cristo que já veio. Então a salvação sempre foi pela fé e nunca foi por circuncisão, lei, sacrifício, nada disso. Tudo isso tinha o seu propósito, tinha o seu papel, se cumpriu já, mas a salvação em si sempre foi pela fé no Messias. Amém? Então eu chego aqui no final desta aula. Eu espero que você tenha compreendido este tema. É um tema muito interessante que, do meu ponto de vista, só se completa quando estudarmos a próxima lição. Então nós vamos estudar a próxima lição, lição 7, que vai falar da questão da reconciliação com Deus e é justamente onde complementa isso aqui. Então isso aqui foi só uma introdução básica e nós vamos chegar ainda na próxima lição, onde vamos compreender melhor a questão dessa reconciliação que todos vão participar com Deus por causa do pecado, né? Ou seja, o pecado afastou o homem de Deus, mas o homem ele se voltou para Deus através de Cristo, é reconciliado através de Cristo.